A narrativa de hoje nos transporta para a cidade de Costa Mesa, na ensolarada Califórnia, onde uma sequência de eventos inesperados abalou toda a comunidade. À frente das investigações estava o promotor Matt Murphy, que, em uma declaração impactante, comparou o desenrolar do caso a algo que nem mesmo os roteiristas mais imaginativos de Hollywood seriam capazes de conceber. Segundo Murphy, o que no início parecia uma ocorrência rotineira, logo se transformou em uma história que fugia completamente do previsível. No centro desse trágico enredo estavam dois jovens, Samuel Hur, um veterano militar de 26 anos, e Julie Kibuishi, uma estudante universitária de apenas 23. O ponto de virada aconteceu no dia 21 de maio de 2010, quando ambas as famílias foram tomadas pelo pânico ao perceberem que haviam perdido o contato com eles. O silêncio de Julie, em particular, deixou seus pais extremamente preocupados. Por volta do meio-dia, a família Kibuishi decidiu agir, informando a polícia que a jovem não respondia às ligações ou mensagens, algo muito fora do habitual para ela. Apesar da angústia dos familiares, as autoridades inicialmente trataram a situação com descaso. Os agentes argumentaram que, por se tratar de uma mulher adulta, não havia necessidade de registrar um desaparecimento de imediato, especialmente considerando que era fim de semana. Sugeriram então que aguardassem mais algumas horas. Infelizmente, o que era apenas uma inquietação familiar se transformou em uma tragédia irreversível pouco tempo depois. No início daquela noite, a polícia levou a pior das notícias. Julie Kibuishi havia sido encontrada sem vida. Steven Hur, o pai de Sen, tinha o hábito de visitar o filho frequentemente desde que ele retornara do Afeganistão. Sen sofria de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, embora não houvesse um diagnóstico oficial. Preocupados, seus pais o incentivavam a visitá-los ou faziam um esforço de ir até ele. Quando não tiveram notícias de Sen por 2 dias e ele não compareceu a um jantar previamente marcado, algo que era atípico para o ex-militar, conhecido por sua responsabilidade e disciplina, a família começou a temer o pior. Com um pressentimento ruim, o Sr. Hur decidiu ir até o apartamento do filho. Chegando lá, encontrou a porta entreaberta, o que aumentou ainda mais sua apreensão. Ao entrar no apartamento, inicialmente pensou que o local estava vazio, mas logo percebeu que havia alguém no quarto. Ao se aproximar, viu uma jovem deitada na cama, com as calças rasgadas e uma mensagem perturbadora escrita com marca-texto em suas costas. Toda sua, droga, estranho. A cena era horrível, a cama estava encharcada de sangue e havia ferimentos de bala na parte de trás da cabeça da jovem, que parecia sem vida. Desesperado, o Sr. Hur chamou os serviços de emergência. Há um corpo no apartamento do meu filho, disse Steve em pânico ao operador. Assim que chegaram ao apartamento, os socorristas confirmaram a morte da jovem devido aos graves ferimentos na cabeça. Posteriormente, a identidade dela foi confirmada como sendo Julie Kibuishi. Sua bolsa e documentos estavam sobre a mesa da cozinha. Enquanto os peritos examinavam a cena do crime, o Sr. Hur procurou por seu filho pelo apartamento, temendo que ele também estivesse em perigo. Apesar dos indícios, ele não conseguia acreditar que Sen tivesse qualquer envolvimento no ocorrido. Sua intuição paternal dizia que algo havia acontecido com Sen, que ele poderia ter sido vítima de uma invasão ou sequestro. A polícia, por outro lado, tinha uma visão diferente. As autoridades rapidamente passaram a considerar Sen como um dos principais suspeitos daquele homicídio. Como ex-militar, ele era habilidoso no manuseio de armas de fogo e poderia ter uma arma em seu poder. Era possível que uma discussão entre os jovens tivesse saído do controle, levando-o a cometer o crime em um momento de desespero. Além disso, é amplamente conhecido que a saúde mental de veteranos pode ser frágil após o serviço militar.
No entanto, a família de Sen insistia que ele havia se ajustado bem à vida civil e não aparentava sinais de agressividade. Mesmo assim, seus parentes não esconderam o fato de que ele estava mudado desde que voltou do Afeganistão, e todos o apoiavam de todas as maneiras possíveis desde seu retorno, inclusive mantendo chaves extras de seu apartamento e tendo acesso à sua conta bancária, caso precisassem intervir em alguma emergência. Samuel Hur era um jovem com uma reputação impecável. Durante seu tempo no exército, era reconhecido por ser uma pessoa gentil, de palavra e um amigo leal. Em 2010, ele retornou para casa a pedido de seu médico, após economizar cerca de $60 mil durante seu serviço. De volta à vida civil, Sen começou a construir a vida que sempre sonhou. Ele desejava continuar sua carreira militar e alcançar o posto de oficial, por isso se matriculou no Orange Coast College, onde se destacou rapidamente. Foi lá que ele conheceu Julie Kubuishi, uma jovem aspirante a designer. Eles se tornaram amigos rapidamente, estudando antropologia juntos e passando muito tempo na companhia um do outro. Apesar da proximidade, não havia um relacionamento romântico entre eles. Julie era filha única, descrita por sua família como uma garota alegre, receptiva e interessada em dança e teatro. Sen, por sua vez, estava em um relacionamento sério com uma garota chamada Catarina, que vivia na Alemanha. O casal mantinha um relacionamento à distância, visitando-se regularmente. Eles planejavam casar-se assim que Catarina concluísse sua graduação no ano seguinte. Julie também estava comprometida. Seu namorado vivia no Japão e eles se comunicavam frequentemente pela internet. Sen e Julie eram tão próximos quanto irmãos, sempre prontos para se apoiarem e ajudarem mutuamente. Esse vínculo estreito torna ainda mais perturbador o que aconteceu, especialmente porque o corpo de Julie foi descoberto em circunstâncias que não deixavam dúvidas de que ela havia sofrido algum tipo de abuso. Essa descoberta lançou dúvidas sobre a reputação antes impecável de Sen, levantando suspeitas sobre ele. Além disso, um detalhe inesperado veio à tona. Quando era adolescente, Sen já havia sido suspeito de envolvimento em um crime. Segundo os registros policiais, um jovem havia sido brutalmente agredido por um grupo e mais tarde falecera devido aos ferimentos. Os principais suspeitos eram membros de uma gangue rival, e Sen foi apontado como um dos envolvidos. Contudo, todas as acusações foram eventualmente retiradas, mas Sen passou um ano inteiro sendo investigado. Esse evento passado acabou reforçando as desconfianças da polícia quanto à sua suposta tendência à violência e suas possíveis ligações com o mundo do crime. Enquanto alguns oficiais se concentravam em localizar o jovem, outros estavam focados em juntar as peças para entender o que houve no apartamento. O celular de Julie, encontrado em sua bolsa, foi uma peça-chave na investigação. Ao analisarem o dispositivo, os investigadores descobriram que Julie e Sen haviam trocado mensagens durante todo o dia. Às 14h45, Sen mencionou que estava na casa de um amigo, o ajudando em alguma tarefa sem dar muitos detalhes. Ele também comentou que estava planejando uma viagem para fora da cidade no fim de semana. No entanto, por volta das 23 horas, Sen enviou outra mensagem, agora demonstrando estar perturbado e expressando o desejo de se encontrar com Julie. Ele pediu que ela fosse até sua casa à meia-noite para conversarem. Naquela noite, Julie estava com seu primo e a noiva dele, jantando em um restaurante e discutindo os preparativos para o casamento, no qual Julie seria a dama de honra. Após receber a mensagem de Sen, ela deixou o encontro e foi até a casa dele. Ao chegar, Julie enviou uma última mensagem para seu irmão, informando que havia chegado e mencionado que ouviu soluços vindos do interior da casa. Sem imaginar o perigo que a aguardava, ela entrou em uma armadilha mortal. Os detetives acreditavam que Sen havia retornado para casa sob o efeito de algo, talvez perturbado com algum acontecimento e querendo desabafar, já que sua namorada Catarina não estava presente.
Ele então entrou em contato com Julie, sua amiga da faculdade. Durante a conversa, algo pareceu dar errado, fazendo com que Sam perdesse o controle e atacasse Julie. Contudo, uma questão permanecia sem resposta. Se ele estava em busca de intimidade, por que teria tirado a vida dela? Não havia sinais de que Julie tinha resistido. Seu corpo não aparentava marcas de defesa e a casa estava em perfeita ordem, como se nada tivesse acontecido. A enigmática mensagem deixada nas costas de Julie sugeria que o crime poderia ter sido motivado por ciúmes, talvez relacionado a um triângulo amoroso. Mas se essa fosse a verdade, para quem seria direcionada essa mensagem? Para sustentar essa teoria, eram necessárias provas físicas, a arma do crime, impressões digitais ou vestígios de DNA. Porém, mais urgente do que isso, os investigadores precisavam encontrar Sam e obter sua versão dos fatos. Enquanto isso, os detetives estavam focados na investigação e decidiram rastrear a atividade bancária de Sam. Eles sabiam que se ele estivesse fugindo, precisaria de dinheiro, e a intuição deles estava certa. No dia seguinte ao crime, foram feitos grandes saques no cartão dele. No entanto, as câmeras de vigilância dos caixas eletrônicos mostraram outra pessoa no lugar de Sam, um jovem de 16 anos chamado Wesley Freilich. Os passos de Wesley, que usava um boné de beisebol, foram rapidamente identificados. Ele havia pedido uma pizza e pagou com o cartão de Sam. O jovem foi localizado e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Durante o interrogatório, o adolescente se mostrou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Quando os policiais perguntaram como ele havia conseguido o cartão, Wesley explicou que nunca havia conhecido Sam e que estava ouvindo o nome dele pela primeira vez. O adolescente confessou que recebeu o cartão de seu amigo Daniel Wozniak, um homem de 26 anos. Ele contou que o dono do cartão estava preso e precisava de dinheiro. Wesley conhecia Daniel muito bem e, sem hesitar, decidiu ajudá-lo. Ele sacou aproximadamente $2.000 em diferentes locais e entregou o dinheiro a Daniel, que, como agradecimento, permitiu que Wesley comprasse uma pizza. Wesley e Daniel eram atores e trabalhavam juntos em um teatro comunitário. Wesley admirava o talento e o carisma de Daniel, mas apesar do entusiasmo, a carreira no teatro não pagava bem. Daniel vivia de forma modesta, mas era ambicioso. Alguns meses antes, ele havia pedido sua colega de trabalho, Rachel Buffett, de 22 anos, em casamento, e ela aceitou. O casal era inseparável e a cerimônia de casamento estava se aproximando. A polícia decidiu prender Daniel em um momento inoportuno, durante sua despedida de solteiro. Naturalmente, ele não ficou nada contente. No dia 26 de maio, durante o interrogatório, Daniel admitiu conhecer Sam e confirmou que o havia visto alguns dias antes. Eles eram vizinhos em um mesmo complexo de apartamentos que incluía diversas comodidades, como piscina, academia, área de recreação e churrasqueira. Ele havia se mudado para o local no início de 2010 e desde então se encontravam ocasionalmente. Em seu depoimento, Daniel afirmou que sacou dinheiro no cartão de Sam a pedido do próprio Sam. Segundo ele, o vizinho o envolveu em um esquema fraudulento, do qual ele se arrependia profundamente. Daniel alegou que Sam lhe pediu para sacar dinheiro e, em seguida, denunciaria o cartão como roubado ao banco, solicitando um reembolso. Em troca, Sam prometeu a Daniel uma boa porcentagem do valor. Precisando de dinheiro, Daniel aceitou a proposta duvidosa. Eu concordei, mas pedi a Wesley que fizesse isso, para que meu rosto não fosse capturado pelas câmeras de vigilância e me ligasse à fraude, explicou Daniel. Ele também acrescentou que viu Sam pela última vez em um carro, acompanhado por um homem que usava um boné de beisebol preto. Ele afirmou não saber para onde eles foram. Curiosamente, sua noiva Rachel contou a mesma história, mas seus relatos pareciam pouco convincentes e Daniel estava visivelmente nervoso.
Por isso, os detetives decidiram esperar um pouco antes de pressioná-lo novamente. Nessa mesma época, uma estação de rádio foi contatada por um músico de jazz local chamado Chris, que disse conhecer Daniel muito bem. Chris contou que algumas semanas antes havia emprestado $2.000 a Daniel para ajudá-lo a pagar o aluguel. Em 21 de maio, às 10h30, Daniel pediu a Chris que passasse em sua casa para pegar o dinheiro. No entanto, em vez de devolver o valor total, Daniel entregou apenas $400, explicando que era tudo o que tinha no momento e prometendo ligar assim que conseguisse mais dinheiro. Naquele momento, Daniel, Rachel e outra pessoa estavam presentes. Mais tarde, Chris reconheceu a outra pessoa como Sam Herr, o homem que todos estavam procurando nas notícias. Na manhã de 22 de maio, Daniel voltou a entrar em contato com Chris e pagou a dívida. Ao saber desses novos detalhes, os pais de Sam tiveram a esperança de que seu filho ainda estivesse vivo e sendo mantido refém. Após essa revelação, Daniel apresentou outras versões dos fatos durante o segundo interrogatório. Ele contou que na manhã de 22 de maio, Sam apareceu em sua casa, visivelmente agitado. Quando questionado sobre o que havia acontecido, Sam confessou ter feito algo terrível. Ele havia tirado a vida de um amigo. Em resposta, Daniel sugeriu que ele fosse à polícia, mas Sam o ameaçou, dizendo que se mais alguém soubesse, haveria problemas, não apenas para ele, mas também para Daniel e Rachel. Temendo por sua segurança, Daniel seguiu todas as instruções de Sam. Ele o levou até o endereço especificado e depois Sam entregou seu cartão de crédito a Daniel dizendo que não precisava mais dele e que o cartão poderia ser útil para o casal. Daniel admitiu que estava confuso na época e não sabia como agir. Ele sabia que Sam havia servido na guerra e temia o que poderia acontecer. Quando o investigador perguntou por que ele havia mudado seu depoimento, Daniel explicou que estava com medo, temendo ser considerado um cúmplice. Os detetives não se convenceram da história contada por Daniel Wawrzyk. Ficou evidente que ele estava escondendo algo, mostrando-se evasivo e tentando se justificar a todo custo. Quando as autoridades solicitaram uma amostra de DNA para eliminá-lo como suspeito, Daniel permaneceu em silêncio, como se estivesse ponderando suas opções. Depois de algum tempo, ele acabou confessando que esteve no apartamento de Sam e que havia presenciado a cena do crime, o que implicava que ele poderia ter deixado vestígios de seu DNA no local. Eu sabia que Sam guardava uma quantia significativa de dinheiro, então decidi pegá-la, já que ele estava fugindo, explicou Daniel ao justificar suas ações. Ao mesmo tempo, ele jurava que não havia tirado a vida de Julie, embora todas as evidências apontassem para ele. Neste momento, as suspeitas dos detetives se consolidaram. Para eles, estava claro que o suspeito mentia, e por isso decidiram usar a estratégia clássica do policial bom e policial mau. Eventualmente, Daniel começou a vacilar e foi oficialmente reclassificado como um dos principais suspeitos junto com Sam, que ainda estava desaparecido. Com isso, a investigação passou a considerar que várias pessoas poderiam estar envolvidas no assassinato de Julie. A peça final desse quebra-cabeça surgiu de uma conversa entre Rachel e Daniel. Rachel aparentemente não percebeu que estava sendo monitorada e acabou fazendo uma revelação comprometedora. Durante a prisão de Daniel, sua noiva se manteve estranhamente calma, como se o casamento cancelado não a afetasse, o que sugeria que ela sabia mais do que deixava transparecer. Seu envolvimento no crime não foi descartado. Em uma visita, Rachel mencionou a Daniel que havia entregado uma mochila ao irmão dele, conforme solicitado. Essa gravação foi adicionada ao processo e apresentada no tribunal, tornando-se uma evidência crucial no caso. Após essa conversa com sua noiva, o suspeito foi novamente interrogado pelos investigadores. Daniel agora parecia confuso e acuado, como se finalmente percebesse que não havia mais como negar. Sem saída, ele confessou tudo de uma vez. À medida que relatava os fatos, sua confiança crescia e ele até sorria em alguns momentos. Ele iniciou sua confissão dizendo: "Eu tirei a vida dos dois porque sou louco." Em seguida,
detalhou como havia executado o que ele considerava o crime perfeito. No dia 21 de maio de 2010, ele pediu a Sen que o ajudasse a mover alguns itens no sótão do teatro, e Sen, como sempre, concordou, já que nunca recusava um pedido de ajuda. Quando Sen se virou de costas, Daniel atirou nele. Sen inicialmente não entendeu o que estava acontecendo. Provavelmente, sem perceber que havia se tornado vítima de um amigo, ferido, caiu no chão, ainda consciente, e pediu a Daniel que verificasse o que o havia atingido e que o ajudasse a se levantar. No entanto, em vez de prestar socorro, Daniel se aproximou e atirou novamente, desta vez na cabeça de Sen. Em seguida, ele deixou o corpo no sótão e foi se apresentar no palco. Após concluir o show com sucesso, retornou à cena do crime e, utilizando uma serra e um machado, esquartejou o corpo do ex-soldado. Mais tarde, naquela mesma noite, ele enviou uma mensagem para Julie pelo celular de Sen, pedindo que se encontrassem. Julie, sem suspeitar de nada, respondeu prontamente. Ao chegar ao local, foi recebida por Daniel, que fingia estar chorando atrás da porta. Ele a deixou entrar e pediu que fosse até o quarto. Lá dentro, ele atirou 2 vezes na nuca da mulher. Mas o horror não terminou aí. Daniel decidiu encenar um ataque, rasgando as calças de Julie e escrevendo uma mensagem provocativa em sua camisa, tudo para desviar as suspeitas e manchar a reputação de Sen. No dia seguinte, Daniel se encontrou com Wesley e depois voltou ao teatro, onde calmamente colocou as partes do corpo em sacos plásticos. Algumas delas, incluindo a cabeça, foram colocadas em um saco grande e descartadas em um parque sem sequer se preocupar em enterrar os restos mortais. Durante seu relato, Daniel mencionou que achou suas ações divertidas. Ele então revelou onde havia deixado os pedaços do corpo de Sen. Apesar de sua confissão detalhada, Daniel não se considerava culpado e solicitou a presença de um advogado. Ao ouvir a versão do criminoso, os detetives apresentaram sua própria teoria. Para eles, não se tratava de um louco, mas de um criminoso frio e calculista, movido pela ganância financeira. Eles sabiam que Daniel precisava de dinheiro e tinha dívidas consideráveis. Ele também desejava um casamento luxuoso, mas não tinha os recursos necessários para isso. Talvez, durante um de seus encontros, Sen tenha confiado a ele que possuía uma quantia significativa de dinheiro em sua conta, o que despertou em Daniel a ideia de um plano sanguinário. Ele decidiu incriminar Sen e encenar o crime. Inicialmente, os investigadores acreditaram por muito tempo que o homem desaparecido era o culpado. Em 29 de maio de 2010, os restos mortais de Sen-Hur foram encontrados. E como foi relatado por Daniel, ele havia sido brutalmente esquartejado. Sua cabeça e algumas partes do corpo foram descobertas no Eldorado Park, enquanto seu torso foi localizado no Liberty Theater, dentro da base de treinamento conjunto das Forças Armadas em Los Alamitos. Os detetives descobriram uma mochila cheia de evidências, localizada nas proximidades da casa dos pais de Daniel. Dentro dela, havia vários pertences pessoais de Sen, incluindo roupas, um celular e uma carteira. A investigação se aprofundou com uma busca minuciosa na residência do criminoso e na análise detalhada do histórico de navegação de seu computador, revelando fatos perturbadores. A premeditação de Daniel ficou clara através de suas pesquisas no Google. Como esconder um corpo? Maneiras rápidas de acabar com a vida de alguém. Testes balísticos posteriores confirmaram que os tiros que mataram Sen foram disparados da pistola recuperada. O corpo de Sen estava tão mutilado que só pôde ser identificado graças a uma tatuagem em seu peito, onde se lia papai e mamãe dentro de um coração. No dia seguinte, os investigadores comunicaram a terrível notícia à família Hur. A revelação foi devastadora, ainda mais porque ocorreu na véspera do aniversário do filho, o que tornou a tragédia ainda mais cruel. Ninguém conseguia entender o que Sen havia feito para merecer um destino tão monstruoso. A família Kibuish, por sua vez, também ficou perplexa, sem conseguir compreender por que sua filha foi tirada deles de forma tão brutal.
Ela sempre falava com carinho de seu amigo da faculdade e o admirava, tornando ainda mais difícil acreditar que alguém tão aparentemente agradável fosse capaz de cometer atos tão horríveis. Samuel Hur foi sepultado com honras militares, sendo lembrado como um herói. Na cerimônia de despedida estiveram presentes sua família, amigos, ex-colegas e até mesmo outros cidadãos de Costa Mesa, que sentiram a necessidade de prestar suas homenagens. O que levou consolo para as duas famílias foi saber que o verdadeiro culpado estava atrás das grades. Em novembro de 2012, além de Daniel, outras pessoas também foram detidas. Sua noiva Rachel e seu irmão Tim, ambos acusados de serem cúmplices na ocultação de provas e na tentativa de enganar a polícia. Os detetives acreditavam que Rachel tinha conhecimento dos planos de Daniel desde o início, mas ela negou, alegando desconhecer os crimes. Ela afirmou que apenas cumpriu o pedido de Daniel para entregar a mochila a Tim, que então a escondeu em um local secreto. Rachel alegou que tanto ela quanto Tim não tinham interesse no conteúdo da mochila ou entendia o que estava acontecendo. Em fevereiro de 2013, ela foi libertada sob fiança enquanto aguardava sua audiência. Mais tarde, ela apareceu em um programa de auditório famoso, onde declarou publicamente que havia sido manipulada por seu ex-noivo. Em dezembro de 2015, quase 5 anos e meio depois dos crimes, Daniel Wozniak foi julgado. A promotoria considerou suas ações tão hediondas e cínicas que pediu a pena de morte. O promotor argumentou que a ganância foi o motivo por trás da morte de Sam, enquanto a vida de Julie foi tirada sem motivo algum, apenas para incriminar o ex-militar. Segundo a acusação, Daniel precisava de dinheiro para financiar um casamento e uma lua de mel luxuosa, sabendo que Rachel desejava uma grande celebração. Ele estava disposto a qualquer coisa para realizar esse sonho, até mesmo cometer assassinatos. Ninguém poderia imaginar que alguém considerado tão simpático, um talentoso ator e um verdadeiro animador de festas pudesse ser capaz de tais atrocidades. No entanto, os investigadores expuseram seu lado mais sombrio. É importante destacar que Daniel contratou um dos melhores advogados para sua defesa. O longo período pré-julgamento se deveu a inúmeros recursos e queixas contra os detetives que conduziram a investigação, com a defesa alegando que os direitos de Daniel foram violados ao espionarem suas conversas e ao coagi-lo a confessar. Simultaneamente, a defesa tentou argumentar que ele era mentalmente instável, mas exames e especialistas não identificaram distúrbios psicológicos significativos durante a investigação. Daniel parecia apreciar a notoriedade que o caso lhe trouxe. Ele até apareceu em um programa de entrevistas onde discutiu os desafios que enfrentou durante o processo, frequentemente esboçando um sorriso que se tornou sua marca registrada ao longo do tempo. Durante o julgamento, mais de 20 testemunhas foram convocadas pela acusação, incluindo Wesley Freilich, que testemunhou contra Daniel. Inicialmente, Wesley foi preso, mas acabou sendo libertado quando os detetives concluíram que ele não sabia o que estava acontecendo e que apenas cumpriu um pedido de seu conhecido. O irmão de Daniel, Tim, também depôs contra ele, explicando que não tinha conhecimento dos eventos violentos que foi envolvido inadvertidamente na trama. A defesa, por sua vez, não apresentou nenhuma testemunha em defesa de Daniel, nem mesmo sua família compareceu ao julgamento. Ficou claro que o réu não se via como o culpado e não demonstrava remorso. O advogado de Daniel tentou fazer Rachel parecer a vilã por trás dos atos do noivo, atribuindo a culpa a ela e alegando que era materialista e manipuladora, provavelmente com a intenção de dividir a responsabilidade entre mais de um réu. O júri precisou de apenas 1 hora para chegar ao veredito. Daniel Wozniak foi considerado culpado e condenado à morte. As famílias das vítimas expressaram satisfação com a decisão. Só lamento não poder executar a sentença pessoalmente, admitiu Stephen Hur, o pai de Sam.
Com o passar do tempo, tornou-se evidente que a sentença imposta não seria cumprida conforme o esperado. O então governador da Califórnia, Jerry Brown, instituiu uma suspensão na aplicação da pena de morte, comutando efetivamente a pena do criminoso frio e calculista para a prisão perpétua, assim como aconteceu com outros 700 detentos. Isso lhe concebeu a chance de continuar vivendo, ao contrário de suas vítimas que não tiveram a mesma oportunidade. Tim Wozniak foi considerado culpado por ocultação de provas e, como parte de um acordo judicial, recebeu uma sentença reduzida de apenas 10 dias. No outono de 2018, Rachel Buffett enfrentou um julgamento e foi condenada por prestar falso testemunho, resultando em uma pena de prisão de 32 meses. Atualmente, ela está em liberdade e o casamento entre os dois nunca se concretizou. O caso de Samuel Hur e Julie Kibuichi é um exemplo perturbador de como as aparências podem enganar e como a maldade pode se esconder sob a máscara da amizade. Daniel Wozniak, movido por uma ganância fria e calculista, tirou a vida de 2 pessoas inocentes, destruindo famílias e chocando a comunidade. A justiça, apesar de lenta, prevaleceu, condenando o assassino à pena máxima. No entanto, a sombra da tragédia permanece, uma lembrança amarga da fragilidade da vida e da importância de se proteger daqueles que se escondem sob o véu da normalidade. E você, o que achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu fico por aqui e até a próxima.